Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 10 de dezembro. Hoje é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Para celebrar a data, o Conselho Nacional de Justiça e a Corte Interamericana de Direitos Humanos assinam um acordo para fortalecer a política de proteção aos direitos de todos os cidadãos. O documento, que completa hoje 72 anos, também foi lembrado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você confere ainda. Plenário do Supremo julga se presidente da República pode restabelecer a incidência do PIS e da COFINS por meio de decreto. Conselho Nacional de Justiça e IBAMA lançam núcleo de atendimento técnico ambiental para acompanhar as ações de combate ao desmatamento e proteção ao meio ambiente. Na terceira reportagem da série sobre os impactos da pandemia no Poder Judiciário, você vai ver como a tecnologia mudou a forma de trabalho nos tribunais. Hoje é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. A data marca a promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos numa Assembleia Extraordinária da ONU, a Organização das Nações Unidas, em 1948. O documento, que completa hoje 72 anos, foi criado para servir de base para os direitos humanos em todo o mundo. Aqui no Brasil, a data foi lembrada durante a sessão plenária do Supremo desta quinta-feira. A vice-presidente do Supremo, a ministra Rosa Weber, abriu a sessão falando sobre a importância do dia. Trata-se de data de singular importância na história da luta permanente do povo pela conquista e preservação de seus direitos básicos contra a opressão e o abuso de poder. Esses importantes estatutos das liberdades públicas reverberaram, em conjuntura histórica de tempos especialmente sombrios, a repulsa à degradação da condição humana e às atrocidades que dela sempre decorrem, em respeito à necessidade de fazer prevalecer a ideia essencial de que cada indivíduo é detentor de igual dignidade e senhor de direitos e liberdades inalienáveis, entre os quais o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à segurança em sua projeção global e o direito a ter direitos. Já tive a oportunidade de dizer que, em um país de tantas desigualdades como o nosso, refletir sobre as declarações de direitos não constitui mero exercício teórico, mas necessidade inadiável que a todos se impõe, governantes e governados. Se há algo que uma Corte Constitucional sempre estará unida, como sempre estaremos, é na defesa dos direitos e garantias fundamentais e dos direitos humanos. É o mais importante, é o mais fundamental. É aquilo que religou a humanidade para uma globalização, para uma ideia de vencer o ódio, para uma ideia de vencer o sectarismo. E essa data há de ser, sem dúvida, celebrada. A Declaração Universal dos Direitos Humanos reafirmou a crença dos povos das Nações Unidas nos direitos humanos fundamentais, na dignidade, no valor da pessoa humana, na igualdade de direitos, na promoção do progresso social, na melhoria das condições de vida, sua ampla liberdade. Missão constitucional diária dessa Suprema Corte, no sentido de conceder efetividade e eficácia a todas essas previsões. Os direitos de terceira geração, que é o direito à paz, ao desenvolvimento, à autodeterminação, à proteção dos direitos humanos, estão absolutamente carentes de uma observância mais estrita, de um cultivo mais acendrado por parte não apenas das autoridades, mas de todos aqueles que habitam este planeta.
E em comemoração ao Dia Internacional dos Direitos Humanos, o Conselho Nacional de Justiça e a Corte Interamericana de Direitos Humanos assinaram há pouco um acordo para fortalecer a política de proteção aos direitos humanos. A partir dessa parceria, serão adotadas uma série de medidas, como a realização de programas de qualificação dos operadores do direito brasileiros e a tradução de sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos para o português. Além disso, o Observatório de Direitos Humanos do Poder Judiciário, instituído recentemente, vai acompanhar as ações e sentenças da Corte. Durante o evento, o presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, também destacou a importância da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Hoje, 10 de dezembro de 2020, comemora-se o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Exatos 72 anos. Em 10 de dezembro de 1948, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovava por unanimidade a Declaração Universal dos Direitos Humanos, instrumento fundamental para a proteção de toda a humanidade. O plenário do STF decide que o Poder Executivo Federal pode, por decreto, restabelecer alíquotas de PIS e COFINS até o limite da lei. O julgamento se dá com base em 2 processos. Uma ação ajuizada pela Procuradoria-Geral da República contra dispositivos da Lei 9.718 de 1998 e que autorizam o Poder Executivo a fixar e alterar coeficientes do PIS e da COFINS que incidem sobre a receita bruta obtida na venda de álcool. E um recurso extraordinário contra a decisão que entendeu ser constitucional o decreto da Presidência da República que estabeleceu alíquotas de PIS e COFINS sobre receitas financeiras de um determinado grupo de pessoas jurídicas. No recurso extraordinário, a União defendeu que o Poder Executivo pode estabelecer as alíquotas por decreto. Se Vossas Excelências entenderem pela inconstitucionalidade do artigo 27, parágrafo 2º, o que realmente não se acredita, mas se assim o for, que defina uma tese de inconstitucionalidade desse dispositivo e de todos os decretos que derivaram deles. A consequência disso, logicamente, vai ser o aumento da carga tributária. A Procuradoria-Geral da República se manifestou a favor dessa autonomia pelo Poder Executivo Federal. Sustento que é cabível, no nosso regime de separação de poderes, este tipo de concessão do Legislativo ao Executivo, e o exercício dessa concessão pelo Executivo não faz qualquer sorte de violação ao princípio de que não há taxação, de que poderia haver taxação sem representação. Já o relator do recurso extraordinário, ministro Dias Toffoli, votou no sentido de que o Poder Executivo pode sim, por decreto, restabelecer as alíquotas de PIS e COFINS, mas propondo a seguinte tese: julgo parcialmente procedente a ação direta para dar interpretação conforme a Constituição Federal aos parágrafos 8º e 9º do artigo 5º da Lei nº 9.718/98, incluídos pela Lei nº 11.727/2008, estabelecendo que as normas editadas pelo Poder Executivo, com base nesses parágrafos, devem observar a anterioridade nonagesimal prevista no artigo 150(3)(c) do texto constitucional. Quanto ao recurso extraordinário, nesse voto resumo, nego provimento ao recurso extraordinário. É constitucional a flexibilização da legalidade tributária, constante do parágrafo 2º do artigo 27 da Lei nº 10.865/2004, no que permitiu ao Poder Executivo, prevendo as condições e fixando os tetos, reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo. No decorrer da sessão, a maioria dos ministros seguiu o voto de Dias Toffoli, ficando vencido o ministro Marco Aurélio.
Assim, o plenário do STF acolheu a tese do relator no sentido de que é constitucional que o Poder Executivo possa flexibilizar, sob os limites do teto, as alíquotas fixadas por lei da contribuição ao PIS e COFINS incidentes sobre receitas financeiras de pessoas jurídicas. O Conselho Nacional de Justiça e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA, lançaram o Núcleo de Atendimento Técnico Ambiental para Combate ao Desmatamento. O núcleo é uma das ferramentas de enfrentamento jurídico previstas nas ações do Observatório do Meio Ambiente do Poder Judiciário, instituído pelo CNJ em novembro deste ano. A meta é acompanhar a implementação de projetos ligados à Amazônia Legal e ainda prestar assessoria técnica aos magistrados sobre os temas que são de competência do IBAMA, entre eles participação na concepção de laudos periciais, fornecimento de dados sobre o meio ambiente, como mapas relativos ao desmatamento, e informações sobre ações judiciais em que o IBAMA esteja atuando. A proteção ao meio ambiente é um dos pilares da gestão do presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, juntamente com os direitos humanos. E o presidente do Supremo lançou o edital da primeira edição de um programa de intercâmbio para estudantes de graduação e pós-graduação de vários cursos. A novidade é que os alunos vão fazer todo o intercâmbio de forma virtual por causa da pandemia do coronavírus. Os estudantes vão acompanhar as sessões de julgamento e participar de debates com assessores dos ministros sobre os principais itens da pauta. Também vão ter aulas com juristas e sobre o funcionamento e a estrutura do Supremo Tribunal Federal. O programa de intercâmbio por dentro do Supremo pode ser feito por estudantes de Direito, Ciências Sociais, História e Gestão de Políticas Públicas ou Economia. São 15 vagas para alunos de graduação e 5 de pós-graduação. A seleção vai levar em conta a excelência acadêmica, a diversidade regional e a equidade de raça e de gênero. Com o programa de intercâmbio por dentro do Supremo ganham os dois lados. Os estudantes, porque podem conhecer melhor o trabalho do tribunal, conhecer melhor os processos de trabalho e a rotina do tribunal, aperfeiçoando assim as suas perguntas de pesquisa, as suas hipóteses, enfim, o seu próprio desenho de pesquisa, e também o próprio Supremo Tribunal Federal, porque a partir do recebimento desses estudantes, dessa nova geração, eles recebem também ali novas ideias, oxigenando de repente os seus processos de trabalho, as suas rotinas, que ao fim e ao cabo pode levar inclusive a novas ideias para o próprio desenho institucional do Supremo Tribunal Federal. O candidato já pode fazer a inscrição pelo site do Supremo até o dia 15 de janeiro de 2021. Lá ele também vai encontrar o edital do programa de intercâmbio. As aulas estão previstas para o período entre 9 e 11 de março do ano que vem. E detalhe, tudo vai ser feito de maneira virtual por causa da pandemia de coronavírus. A seguir, a terceira reportagem da série sobre as mudanças impostas pela pandemia no Poder Judiciário. Não saia daí, eu volto já. A Constituição de 88 consolida o Brasil como um Estado democrático de direito, garantindo principalmente o nosso direito à liberdade. Sabemos que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Assim, a Constituição é um farol que lança sua luz sobre tudo que deve ser muito bem vigiado no exercício da nossa cidadania democrática. O presidente do Superior Tribunal de Justiça suspende decisão que paralisou construção de redes de distribuição de energia no interior do Paraná. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, suspendeu uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que impedia a continuidade da construção de linhas de transmissão de energia elétrica no interior do Paraná. O processo teve origem depois que o Instituto de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental questionou, por meio de uma ação civil pública, o licenciamento ambiental das obras. O TRF4 concluiu que o processo de concessão de licenças foi indevidamente fatiado e que o IBAMA deveria ter sido ouvido em todas as etapas. Por isso, o Tribunal Regional determinou a paralisação das obras. No pedido de suspensão dirigido ao STJ, a União e o governo estadual do Paraná argumentaram que a paralisação prejudica a manutenção dos 4.000 empregos criados para a construção das linhas de transmissão.
Além disso, afirmaram que as empresas responsáveis pelo empreendimento comprovaram independência entre os blocos de concessão e também as condições para prestar os serviços. Para o presidente do STJ, ficou caracterizada a lesão à ordem pública, uma vez que o judiciário não pode interferir na liberdade administrativa e substituir a administração pública no processo de regulação do sistema de energia elétrica. O ministro Humberto Martins explicou ainda que, sobre a falta de participação do IBAMA em todas as etapas, principal fundamento da decisão do TRF4, a autarquia analisou o projeto de construção das linhas de transmissão e concluiu que seria desnecessária a atuação. Portanto, para o ministro, o judiciário não pode ignorar a decisão técnico-administrativa autônoma e independente do IBAMA, obrigando-o a intervir no caso. O Tribunal Superior do Trabalho reconheceu que um representante de uma empresa oftalmológica de São Paulo tem direito a horas extras, apesar de fazer trabalho externo. A segunda turma entendeu que havia meios de controlar a jornada do empregado indiretamente pelo celular. O empregado disse na reclamação trabalhista que cumpria a jornada das 7 da manhã às 8 da noite, de segunda a sexta-feira, com meia hora de intervalo, e que o trabalho era controlado pelo celular, uma vez que ele usava o aparelho para dar baixa nas visitas realizadas. A empresa, no entanto, argumentou que o representante cumpria trabalho externo e que não havia como comprovar a jornada alegada por ele. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na cidade de São Paulo, entendeu que o uso do celular corporativo por si só não autoriza concluir que havia controle dos horários do empregado e considerou que o profissional se enquadrava em exceção prevista na Consolidação das Leis do Trabalho. Assim, ele não teria direito à hora extra. A norma do artigo 62 da CLT destina-se aos empregados que executam serviços externos e não se submetem ao controle de horários, por não se mostrar passível de controle e gerenciamento por parte da empresa. Mas a relatora do recurso de revista do empregado na 2ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, ministra Maria Helena Malman, entendeu que não é necessário o controle efetivo de horário pelo empregador para afastar o enquadramento na exceção prevista na CLT. De acordo com a relatora, basta a possibilidade de fazê-lo, ainda que indiretamente. A ministra observou que a inserção de celulares na rotina de trabalho é um avanço indiscutível, com reflexos na qualidade e no controle das tarefas do empregado. E concluiu que o fornecimento do celular pela empresa é compatível com o controle da jornada, ainda que indireto. Por unanimidade, os ministros entenderam que o empregado tem direito de receber as horas extras. Os cartórios eleitorais voltaram a realizar atendimento virtual. Por causa da pandemia, os serviços serão oferecidos apenas online pela plataforma TítuloNet. Diversos serviços já podem ser solicitados. A primeira via do título, transferência de local de votação e emissão de certidões de quitação eleitoral. O eleitor vai agendar os serviços pelo TítuloNet. A plataforma, que pode ser acessada nos portais dos TRS, já está disponível. No site de qualquer Tribunal Regional Eleitoral, você encontra um link. Ao acessar o TítuloNet, é preciso preencher um formulário e depois solicitar o atendimento desejado. Mas tem um detalhe: o eleitor que estiver em situação irregular com a Justiça Eleitoral precisa imprimir a guia de multa e realizar o pagamento antes de preencher o formulário. Em caso de dúvidas sobre o andamento da solicitação feita através do TítuloNet, o interessado deve entrar em contato com o cartório eleitoral do município ou com o TRE do estado. Nas eleições municipais de 2020, tivemos resultados expressivos com relação ao que se convencionou chamar de minorias. Mulheres, negros, trans, pessoas com deficiência, quilombolas. Muitos deles são maioria no eleitorado, mas durante muito tempo costumaram ocupar pouco espaço em cargos de poder. Será que esse cenário está mudando? Negra, transexual e a parlamentar mais votada do Brasil. Aos 27 anos, Érica Hilton ultrapassou os 50 mil votos e foi eleita vereadora de São Paulo. Eu acho que isso representa uma ruptura, ainda que a pequeno passo, de um processo estigmatizador e excludente dos nossos corpos e das nossas pautas, das nossas vidas. Érica é uma das 30 pessoas trans que foram eleitas para câmaras municipais em 2020.
Os dados são da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Ela também representa uma das mais de 10 mil mulheres escolhidas para assumir cargos nos poderes executivo e legislativo locais no pleito deste ano. Portanto, 15,8% do total de pessoas eleitas em 2020, segundo o TSE, um aumento de 2,4% em relação ao pleito de 2016, em que mais de 9 mil mulheres se elegeram. A partir de 1º de janeiro de 2020, o Brasil terá 648 prefeitas, 882 vice-prefeitas e 9.055 vereadoras. Uma dessas vereadoras, além de se destacar por integrar uma minoria feminina eleita, também representa a comunidade das pessoas com deficiência. Isabelle Dias tem 30 anos de idade e é a primeira vereadora surda de Paranaguá, no Paraná. A cidade tem pouco mais de 156 mil habitantes, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Conversamos com Isabelle por uma chamada de vídeo e ela nos contou a reação que teve ao saber que tinha sido eleita. Eu comecei a chorar, voltei para casa da minha família, houve grande comoção. Isabelle, que nunca havia se candidatado a um cargo público, também falou sobre representatividade. Fomos uma representante surdo, um representante surdo, sentimos na pele e não desistir. O meu sonho de verdade é um mundo bilíngue. Os eleitos que se declararam negros, que incluem pretos e pardos, alcançaram quase 29 mil vagas para prefeito, vice-prefeito e vereador. O aumento foi de quase 2,7% em relação a 2016, quando tivemos pouco mais de 27 mil pessoas negras eleitas. Um dos escolhidos em 2020 foi Júnior Martins, para a Câmara Municipal de Montes Claros, em Minas Gerais. O nosso país, o Brasil, é um país miscigenado, a maioria são negros, mulheres, e falta muito essa coragem mesmo das minorias, que na realidade, como você falou, são maiorias, em enfrentar os desafios que são impostos para nós. Ainda no pleito deste ano, 188 indígenas foram eleitos para cargos dos poderes executivo e legislativo locais. 4 cadeiras a mais, em comparação aos números das eleições municipais de 2016. 79 pessoas que se identificam como quilombolas também foram escolhidas, segundo a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a CONAC. Elas vão ocupar os cargos de vereador, prefeito e vice-prefeito. A pandemia do novo coronavírus acelerou um processo que já estava em marcha no judiciário brasileiro. O investimento em tecnologia. Aliás, esse é um dos eixos da gestão do ministro Luiz Fux na presidência do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. E foi nesse caminho que o CNJ criou o Juízo 100% Digital. O programa já tem adesão de vários tribunais do país. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. Do pagamento com um celular à entrega de encomendas por drones. A tecnologia está presente em tudo nos dias de hoje. E com a Justiça, não podia ser diferente. Um processo que se acelerou com a pandemia da Covid-19. A apresentação de ações, notificações e audiências remotas já são realidade na Justiça brasileira. E as mudanças não param por aí. Está aqui na Constituição. A Justiça deve estar ao alcance de todos e garantir um atendimento dentro de um prazo razoável. Há 32 anos, quando o texto foi escrito, essa missão poderia até parecer distante, mas aí o computador entrou nas nossas vidas. Com o passar do tempo, as nossas vidas entraram cada vez mais no meio digital. E o que parecia tão distante, agora pode estar ao alcance de um clique. Em 2006, foi aprovada a Lei sobre Informatização do Judiciário, uma busca do Conselho Nacional de Justiça que, desde a sua criação, vem ampliando o atendimento jurisdicional para ser mais rápido, mais seguro e mais barato.
E em outubro deste ano foi aprovada a resolução que cria o juízo 100% digital. O programa vai assegurar atendimento remoto durante o horário de expediente no judiciário por meio de telefone, e-mail, videochamadas, aplicativos digitais ou outro meio de comunicação que venha a ser definido pelo tribunal local. É a possibilidade do cidadão ter na palma da sua mão a justiça, a prestação da jurisdição num simples toque do celular. A escolha por esse sistema é facultativa, tanto para o tribunal quanto para o cidadão, que poderá optar pelo juízo 100% digital na petição inicial ou a qualquer momento da tramitação do processo. Até agora, pelo menos 10 tribunais entre estaduais e federais já aderiram. O do Rio de Janeiro foi o primeiro. A transformação digital é uma realidade no meio jurídico. Foi ela que permitiu ao judiciário funcionar de modo pleno durante a pandemia. E ela é que está permitindo maior ganho de celeridade e eficiência na prestação jurisdicional. O Tribunal de Justiça da Paraíba também adotou a mudança e considera que a pandemia foi o empurrão que faltava para entrar de vez no mundo digital. O projeto ele partiu de um contexto de dificuldade, que foi a pandemia, no meio do qual o judiciário praticamente teve que se adaptar, né, e ficar trabalhando de maneira remota, e para isso tivemos que implementar soluções criativas com eventualmente impacto estrutural também, como foi até mencionado recentemente pelo ministro Fux, para tentar dar vazão aos processos e aos atos processuais que estavam represados em razão da pandemia do coronavírus. E aí se imaginou a possibilidade, com autorização normativa que já existia no CPC novo, né, CPC recente, de utilizar todos os meios tecnológicos disponíveis para acelerar a resolução de processos e de atos processuais. Em Mato Grosso, 13 unidades jurisdicionais já funcionam pelo juízo 100% digital. A ideia é que o projeto desperte e revele a verdadeira índole do Poder Judiciário, ou seja, demonstrar que o Poder Judiciário é muito mais do que uma unidade física. O Judiciário é um serviço prestado ao cidadão. Algumas varas em São Paulo também já aderiram ao trabalho remoto para garantir um amplo acesso à justiça. Mas como toda novidade, ainda é possível melhorar. Uma justiça 100% digital vai precisar de proteção extra. E para isso, o Conselho Nacional de Justiça criou em novembro o Comitê de Segurança Cibernética, que, entre outras ações, vai buscar novas formas de proteção para o juízo 100% digital. Então, a justiça 100% digital precisa, evidentemente, de um aprimoramento máximo, uma otimização de todos os meios para que nós possamos entregar ao cidadão, ao jurisdicionado, um trabalho, digamos assim, novo, mas um trabalho à semelhança daquele realizado pelas mãos humanas. Depois do intervalo você vai saber os assuntos que foram destaque na internet. Mariana Xavier já está aqui. Boa noite, Mariana. Qual o assunto de hoje? Boa noite, William. Um assunto preocupante, viu? O Ministério aí divulgou que o primeiro caso de reinfecção foi diagnosticado pela Covid-19. Então, vamos saber se a gente tem que redobrar os cuidados, o quão rara é essa infecção, tirar todas as dúvidas daqui a pouquinho, depois do intervalo. Certo. Eu volto amanhã às 18h30. Até lá. As imunidades são garantias constitucionais, com status de cláusula pétrea. É vedado à União, Estados e municípios instituir impostos sobre templo de qualquer culto, especificamente sobre patrimônio, rendas e serviços destinados a atividades essenciais. O quadro Pauta do dia de hoje vai falar sobre 3 assuntos que bombaram nas buscas da web: reinfecção por coronavírus, vacinas
e uma resolução da Anvisa que permite prorrogar a validade de todos os testes de Covid-19. A gente começa pelo assunto que está hoje no Google Trends, aquela ferramenta gratuita que a gente mostra como um termo está sendo buscado pelos internautas. O Ministério da Saúde, ele confirmou o primeiro caso de reinfecção por Covid-19. Ontem, a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério recebeu um relatório da Fiocruz do Rio de Janeiro, um laboratório de referência nacional para Covid-19 no Brasil, com os resultados laboratoriais de 2 amostras clínicas de um caso suspeito de reinfecção. E aí a gente vê o reflexo dessa notícia aqui já na primeira tela. O termo reinfecção Covid foi buscado mais de 5.000 vezes. E essa paciente que teve o diagnóstico é uma profissional da área de saúde de 37 anos que mora em Natal, no Rio Grande do Norte. Ela pegou o primeiro Covid lá em junho, se curou, teve resultado positivo de novo em outubro, 116 dias depois desse primeiro caso, o primeiro diagnóstico. E aí, nas consultas relacionadas, a gente tem as seguintes pesquisas aqui na tela 2. Quem pegou o Covid pode pegar outra vez? Já tive Covid, posso pegar de novo? Caso de reinfecção em Minas, primeiro caso de reinfecção do corona no Brasil e por aí vai. Então, para a gente conversar sobre isso, eu chamo aqui na tela Paola Cristina Rezende, pesquisadora do Laboratório de Vírus Respiratórios e do Sarampo da Fiocruz, e também Leandro Correia Machado, que é infectologista e mestre em infectologia e medicina tropical pela UNB. Já dou as boas-vindas aqui para os nossos convidados. Fabíola, Leandro, muito obrigada pela participação. Olá, obrigada. Boa noite a todos. Bom, vamos começar. Essa notícia assustou um pouco, né, Fabíola? Você que está tratando diretamente disso, e Paola, perdão. E a gente acompanhou que hoje realmente essas notícias tomaram, né, as redes. E como é que foi o processo para confirmação desse primeiro caso? O que é que vocês tiveram que fazer? Porque até então se especulava, né, se a gente tinha reinfecção ou não. Algumas pessoas falaram, já peguei 2 vezes, mas essa é uma comprovação científica, não é isso? Sim, essa foi a primeira comprovação laboratorial do país, né? Essas amostras foram enviadas para o nosso laboratório pelo LACEN da Paraíba, porque essa médica, ela trabalha nos 2 estados, no Rio Grande do Norte e na Paraíba. E o LACEN da Paraíba, que é o Laboratório Central da Paraíba, enviou essas 2 amostras, tanto de junho quanto a de outubro, para o nosso laboratório. Essa amostra já tinha sido previamente positiva lá na Paraíba e eles encaminharam para o nosso laboratório. No nosso laboratório, nós pudemos repetir o resultado de PCR em tempo real e, a partir desse momento, dessa repetição e a confirmação desse vírus, nós partimos para o sequenciamento genômico viral. E aí, quando nós realizamos o sequenciamento genômico, nós caracterizamos a sequência desse vírus e realizamos, então, a comparação do primeiro episódio de Covid que essa paciente teve e do segundo episódio. E, ao comparar esses 2 genomas, foi possível observar variações que caracterizavam 2 linhagens distintas do coronavírus que essa paciente foi infectada. Além disso, é interessante ressaltar que no LACEN, no Laboratório Central do Rio Grande do Norte, essa paciente, ao longo desses 116 dias entre o primeiro episódio e o segundo, ela apresentou em setembro um resultado negativo para o coronavírus. Então, foi bem fechado, bem robusto a detecção laboratorial desse caso. Tá, já eu quero entender mais dessas linhagens de mutação de vírus. Leandro, me conta aqui, você acredita que realmente esses casos de reinfecção eles podem ter acontecido em outras pessoas e a gente não ter essa comprovação justamente porque esse material genético, no caso dessa profissional de saúde, estava lá guardadinho, deu para comparar, mas a gente sabe que isso não acontece em todos os laboratórios, né? Isso é verdade. Então, assim, para a gente conseguir comparar isso, você precisa do material genético da primeira infecção, do material genético da segunda infecção. E na grande maioria do país, a gente não guarda esse material. Então, você escuta muita história de pacientes que, clinicamente, você fala, pode ser infecção. Só que comprovar por laboratório, por teste de PCR, material genético, como foi feito, é difícil devido à ausência desse material. Se a gente estivesse guardando esses materiais, isso poderia ser possível. Alguns LACENs agora, eles estão começando a guardar esses materiais com esse objetivo, de tentar confirmar futuras infecções. Mas sim, eu acho que a gente já teve mais infecções
Só que a gente não consegue comprovar isso. Mas você acredita que, eu não sei se existe alguma explicação, nem sei se vocês têm, mas tudo bem se não puder responder, por que dessa profissional o primeiro material genético foi guardado? Foi devido ao laboratório que ela fez o exame ou por ser profissional de saúde? Existe alguma linha de pesquisa nesse sentido? Não, nesse caso, o LACEN, ele tenta armazenar de acordo com a capacidade de freezers desse laboratório. Tá. No caso do LACEN da Paraíba, eles conseguiram armazenar por mais tempo essa amostragem e a gente conseguiu realizar essa comparação. Existe o problema também da detecção ser realizada por diferentes laboratórios. E o compartilhamento dessa amostra clínica é difícil, às vezes na rede pública e rede privada. Então, a gente não consegue esse pareamento das amostras. Agora vamos para a dúvida aí que todo mundo quer tirar, né? Esse vírus, por ter essas linhagens diferentes, como a Paola explicou, ele pode estar aí sofrendo uma mutação ou não? Qual que é a gravidade disso, Paola? Olha, esse vírus ele está em circulação na população humana até aí dentro de 1 ano, né? A gente está observando a circulação. Ele é um vírus que tem um material genético de RNA, ele tende a evoluir um pouquinho mais rápido, né? Então, algumas mutações vão ser encontradas ao longo desse genoma, é algo normal e algo esperado. Isso não significa que o vírus está mais virulento ou alguma coisa assim. Acredito que esse caso está muito relacionado à resposta, à capacidade de produzir uma resposta imune contra esse vírus da paciente. Acredito que não está muito relacionado ao vírus, porque fenotipicamente, apesar de ter mutações, isso não garante que esse vírus está muito diferente, né? Sua opinião, Leandro, acredita também nisso como infectologista? Frisar o tempo que foi a reinfecção. Os estudos mostram que a nossa imunidade contra o Covid ela varia de 3, 5, 6 meses. Então, ela teve uma reinfecção dentro de um período que a gente espera que essa imunidade dure. Então, ela não fugiu disso. Não foi uma paciente que teve uma reinfecção com 10 dias, 15 dias, para a gente achar que é um vírus com uma capacidade de infectar diferente. O que fala a favor que as vacinas que estão sendo desenvolvidas também têm ação contra esses vírus de linhagens diferentes, porque os casos de reinfecções que foram publicados tanto no Brasil como fora do Brasil, eles são acima de 90 dias. Eu não lembro nenhuma agora de cabeça abaixo de 90, mas que está dentro desse período de 30 dias. Esse seria o critério, Paula, para reinfecção, né? Queria saber se é raro, como é que vocês estão lidando com isso e se existe um critério para caracterizar mesmo a reinfecção por Covid. Então, existe a Organização Mundial de Saúde tem um grupo de trabalho que está justamente discutindo esses critérios de reinfecção. Nosso grupo ele participa desse comitê e foi definido que dentro de 90 dias seria um prazo ok para a gente determinar uma reinfecção, porque existem aqueles pacientes que apresentam uma excreção viral prolongada. Eles podem estar liberando partículas, pedaços desses vírus por mais de 50, 60 dias, principalmente pacientes imunocomprometidos. Então, o grupo estabeleceu esse critério de 90 dias, mais que 90 dias, e o Ministério da Saúde do Brasil está acompanhando esse critério estabelecido pela Organização Mundial de Saúde. Leandro, e na sua opinião, essa questão que a gente está vendo também, muito se falar, os estados também estão com esses casos, né, aumentando, essa suposta segunda onda pode vir pior, independentemente dessa questão da reinfecção ou não? Qual que é a sua análise disso? Eu acho que tudo depende, eu acho que a chance de vir pior é só se a gente não aprender com os nossos erros. Não é porque a infecção ela vai vir mais grave, é porque a gente não está se preparando para ela novamente. Não tem por que a gente acreditar que no Brasil não vai acontecer igual está acontecendo na França, na Itália, na Europa. Não tem por que eu achar que aqui vai ser diferente, porque a gente é bonito por natureza, porque aqui nasce tudo. Não tem por que isso. Então, se o Brasil não se preparar para atender esses pacientes que vão chegar, como a gente já está percebendo em São Paulo, em alguns outros estados, as pessoas vão morrer não porque o vírus é mais grave, mas porque a gente não conseguiu dar atendimento médico adequado para essas pessoas. Lembrando que o problema não é só o Covid. O Covid é uma doença que ela necessita, nos casos mais graves, 5%
ela necessita de uma internação para você oferecer oxigênio para esse paciente, que é o único tratamento, que é o tratamento mais eficaz, é oxigênio para esse paciente. Só que, em paralelo, eu continuo tendo infarto, continuo tendo acidente de carro, continuo tendo gestante complicando, eu continuo precisando de UTI pelas causas que eu já precisava antes. Então, se eu não me organizar nesse sentido, vai ocorrer igual aconteceu no início da pandemia. As pessoas vão morrer por falta de atendimento médico. Então, a gente precisa aprender com os nossos erros do começo dessa primeira onda e aprender com o que vem ocorrendo em outros países. Aqui no Distrito Federal já existem, inclusive, denúncias de que está faltando insumos, materiais básicos mesmo de proteção. Essa é a realidade também por aí, Paola? Sim. É uma realidade. Temos que... Por exemplo, os hospitais já estão lotados aqui no Rio de Janeiro, né? O índice de internação em UTI está crescendo cada vez mais, mas as medidas de prevenção têm sido muito... As pessoas já não estão respeitando mais nada. A gente vê muitas pessoas na rua sem máscaras, bares mega lotados, festas com aglomeração, principalmente adultos jovens se aglomerando, depois voltando para casa onde tem idosos. Então, isso está complicando, sabe? As medidas preventivas que nós estávamos tendo no início foram reduzidas, a gente não conseguiu reduzir a nossa primeira onda, a gente ainda estava meio que no pico e veio o rebote de novos casos devido a essa flexibilização dessas medidas preventivas, né, que nós estávamos tomando. A máscara é fundamental. Com certeza. E no final eu quero que vocês deixem também um recado sobre isso. Quero saber o seguinte, a gente está tratando também de vacina, né? É um assunto que sempre está aí também na mídia, o pessoal buscando na internet, porque alguns estados vão começar a vacinar. E, Paola, essa reinfecção, né, esse primeiro diagnóstico, pode também impactar de alguma forma no desenvolvimento das vacinas? Olha, da mesma forma que essa paciente, né, ela foi possível ela ter uma nova infecção pelo coronavírus. Quando o indivíduo ele tomar a vacina, a gente tem que acompanhar a resposta dele em relação a esse antígeno que ele está recebendo da vacina. O organismo dele pode produzir anticorpos ou não. Então, a gente vai ter que acompanhar em tempo real ao longo da administração dessa vacina como que vai funcionar, né? E vai depender muito como esse vírus vai se comportar ao longo do tempo. Nós não sabemos se ele vai se tornar um vírus sazonal, que vai ocorrer todo ano, como o vírus da gripe, ou se ele vai desaparecer logo mais, né, no próximo ano. A gente tem que acompanhar a evolução. Está tudo muito novo, muito recente. Em tempo recorde, nós estamos tendo uma vacina contra um vírus, isso nunca foi visto antes, e vamos ver como vai ser, né? Eu acho que a vacina, ela vem para diminuir os casos de hospitalização, reduzir a circulação do vírus, reduzir a gravidade da infecção. A gente não pode enxergar a vacina como a cura perfeita, a solução de todos os males. Ela é um paliativo para melhorar a nossa qualidade de vida, para conviver com esse vírus, né? É verdade. Leandro, falando em vacina, a gente estava vendo assim, um movimento grande em São Paulo, né? Que vai receber vacina, distribuir, começa em dezembro, começa em janeiro. Agora, queria saber por que outros estados não estão seguindo esse exemplo ou porque não podem seguir. Como é que funciona isso? Cada estado age de um jeito? O que você pode trazer para a gente? Eu acho que o ideal é esperar o Programa Nacional de Imunização, o governo federal, decidir como vai ser feito esse processo. O que eu acho que vê ocorrendo São Paulo tem um Butantan que, por meio do Butantan, ele está conseguindo essa vacina e aí vai vacinar a população dele, que, abre aspas, eu acho que ele não vai vacinar antes da vigilância permitir, porque ele não vai correr esse risco de ter efeito colateral e esperado que pode ter uma vacina e ele vacinar sem uma liberação da vigilância sanitária. Isso eu acho que não vai acontecer. Até para a gente entender, Leandro, só conta para a gente como é que é essa linha do tempo. Então, não adianta só adquirir a vacina, ela precisa passar por todos esses protocolos. Explica para a gente. Então, vamos lá. A vacina está sendo desenvolvida, a gente acredita que ela gera uma imunidade. Então, assim, tem várias fases de estudo. Primeira
primeiramente, você vai tentar achar um antígeno que o seu organismo consegue gerar imunidade contra aquela parte do vírus. Depois você vai ver se isso gera imunidade em algum animal. Depois você vai ver se isso gera algum efeito colateral no humano. Depois você vai ver se isso gera imunidade nos humanos. Então, assim, se isso gera defesa nos humanos. Então, são etapas. E a gente está acelerando isso devido à necessidade. A gente está vivendo uma pandemia, pessoas morrendo, então a gente precisa disso acelerado. Só que agora a gente está tentando um estudo fase 3. Só que o que eles estão querendo é tirar isso do fase 3 e colocar direto em estudo fase 4, que é tipo assim, vida real. Eu quero pegar uma vacina, colocar na vida real e ver o que vai acontecer. Então, a ideia que passa é que estão tentando usar, e eu não quero politizar, mas usar a população como parte de um estudo maior sem o consentimento de toda a população. Se você obrigar essa população a se vacinar, você está obrigando a um estudo. Então, assim, eu acho que isso é muito maior do que só ser a favor ou contra a vacina. A gente está quebrando muitos direitos da população, ética em pesquisa. Eu acho que isso é muito maior. Tá. Então, assim, antes da gente começar a querer vacinar, a gente tem que entender esses processos e precisa, assim, do órgão nacional liberar essa vacina, que foi o que aconteceu na Inglaterra. Lá eles estão vacinando porque o órgão regulador da Inglaterra liberou. Mesmo sabendo dos riscos, a gente está aqui para aceitar a vacina da Pfizer. E teve efeito colateral. Sim, a gente acompanhou, né? Isso. Pacientes com alergia grave não devem tomar vacina. A gente nem sabe se pode ter efeito gestantes vacinando e qual é o efeito disso no feto. Então, assim, é muita coisa que ainda tem que descobrir. A gente está engatinhando nisso. E o meu medo é acreditar que a vacina as pessoas acreditarem que a vacina vai voltar a fazer com que a gente viva como vivia antes. Isso não vai acontecer. A vacina não vai a vacina não vai acabar com o isolamento, a vacina não vai acabar com a necessidade do uso de máscaras, não vai acontecer isso. A gente vai continuar necessitando do isolamento, a gente vai continuar necessitando do uso de máscaras. A vacina, ela vem como um adjuvante, uma coisa, ajudar a gente a combater essa pandemia, mas ela não vai acabar com a pandemia. E eu acho que a visão que o brasileiro tem da vacina é essa. Eu me vacinei, a vacina chegou, a gente vai ter carnaval em fevereiro. E não vai ter carnaval em fevereiro. Nem deve, é verdade. A gente tem 5 minutos, eu ainda tenho tantas dúvidas aqui. Vamos para mais uma aqui. A questão eu comecei o programa falando que a Anvisa aprovou uma resolução que permite prorrogar a validade de todos os testes de Covid-19, que a gente sabe que vários estados adquiriram, estão vencendo. E aí, quando a gente comentou isso lá na redação, muita gente falou assim, mas como assim? Vai prorrogar uma validade de algo que está próximo do vencimento? Isso pode, isso não pode? Então, eu queria saber de vocês para a gente entender, né? Como é que vai funcionar isso? Como é que prorroga um teste que já está em vencimento? Isso pode? Paola, vou começar contigo. Sim, a partir do momento que nós realizamos uma validação, né, para esse teste de diagnóstico. Se for validado, né, e estiver funcionando bem, ele pode ser rodado. Existem controles que nós utilizamos para verificar se está funcionando ok. Então, existe a possibilidade de usar por um tempo determinado após o vencimento, sim, não há problema. A empresa também se certifica disso e tanto a instituição que está usando o kit diagnóstico baseado nesses controles que existem para verificar a eficácia do teste ainda. Ficou uma dúvida ainda em relação à linhagem, só porque eu vou te dar a palavra, Paula, rapidinho para você explicar. Para ser caracterizada a reinfecção, tem que ser linhagens diferentes desse vírus? Não necessariamente precisa ser linhagem diferente. Já existem casos de reinfecção da mesma linhagem que apresentam outras mutações pontuais no genoma que não caracteriza uma nova linhagem, mas caracteriza que é um vírus diferente. Tem uma mutaçãozinha pontual ali que mostra que ele está diferente daquele que estava naquela paciente anteriormente. Entendi. Leandro, voltando aqui a falar das vacinas, né? Você deu um recado muito importante que a gente realmente precisa ficar atento a tudo isso, né? Que a população realmente tem medo. Como é que funcionam essas questões das doses, né? Porque a gente sabe que não é tomar a vacina também uma vez, existe um protocolo. Algumas vacinas você toma 2, 3 doses e sim pode ocorrer alguma reação no corpo, né? É importante a gente entender que nenhuma vacina ela protege 100%. Nenhuma vacina ela consegue gerar imunidade de 100%. O que ela pode fazer
diminuir a gravidade dessa doença. Eu tive a doença, mas ela foi menos grave do que seria. Então, assim, mesmo a gente vacinando e sendo 2 doses, eu vacinei 1 dose, não gerei imunidade. Vacinei a segunda, gerei 60% de imunidade. Então, assim, 60% das pessoas que vacinaram conseguiram gerar uma imunidade, lembrando que nenhuma dessa é de 100%. Nenhuma protege 100%. Então, assim, mesmo com a vacina, a gente ainda vai ter vírus circulando. Mesmo você se vacinando, você pode se infectar na festa e levar para sua avó que está em casa. E é importante a gente entender isso. E que o meu medo é que o que está sendo vendido da vacina é uma coisa que ela não é. Que ela é a cura da doença, e ela não é, entendeu? Ela está vindo para ajudar a gente a diminuir a lotação do hospital, ajudar a gente a diminuir as filas do pronto-socorro. É isso que ela é. Ela não é a cura, ela não vai resolver o problema, as pessoas vão continuar morrendo de Covid. Só que ao invés de morrer 1000, vão morrer 10. E se a gente não aprender a usar máscara de forma adequada, a lavar a mão com álcool em gel, a manter isolamento, em vez de morrer 10, vão morrer 99, 80, porque a vacina ela não vem para resolver isso. Eu acho que a gente tem que pregar em cima disso, que a vacina não é a salvadora da pátria, não é uma coisa que vai chegar e o vírus vai sumir. Não é assim que vai acontecer. Esse é o nosso recado final, então. A vacina vem, mas todo o cuidado continua, então. Gente, nosso programa chega ao fim. Muito obrigado, Paola, Leandro, pela participação aqui com a gente, viu? Obrigada, boa noite. Esta edição, então, do Jornal da Justiça fica por aqui. Você pode rever o jornal e também esse quadro Pauta do Dia aí sobre a reinfecção do coronavírus lá no YouTube. Anota aí, youtube.com/TV Justiça Oficial. Te espero amanhã. Tchau, tchau.